Tá no pique. Parece Vamos lá, boa tarde. A gente, nos últimos meses, a gente estava estudando sobre o reinado de Israel. Teve a época depois da morte do Shlomo HaMelech, teve uma cisão no reinado, uma coisa que nunca acontece em sinagogas, comunidades, as pessoas falam, essa aqui não serve mais para mim, vou fazer uma outra. É algo histórico já. E então a gente está vendo os vários reinados que a gente teve em cada um deles. Então o Tanakh ele fica alternando. E hoje eu descobri uma coisa que tinham me perguntado faz tempo, e só hoje eu vi aqui no livro, que o autor do livro de Melachim é o profeta Irmial. Ele que é o autor de todo esse livro, porque a gente, cada um desses livros é um autor às vezes diferente, um profeta diferente. Eles são chamados livros dos profetas, mas a Torá a gente sabe que foi Moshe. Aqui nesse livro, por exemplo, você tem tantos reis, quem foi que escreveu tudo? Uma profecia, mas foi o profeta Irmial, ele que escreveu tudo. Então agora a gente volta para falar do reino de Yehudá. O reino de Yehudá, ele consistia de 2 ou 3 tribos, que hoje todos nós somos descendentes dessas 3 tribos, que são Yehudá, Binyamin e a tribo de Levi. Hoje qualquer Yehudi de ascendência direta aos nossos patriarcas, quero dizer, tirando os convertidos, que também passam a ser, mas pertencem a uma dessas 3 tribos. Todas as outras foram exiladas. Então, esse era o reinado de Israel. Eles foram exilados depois, mais para frente. E agora, então, tinham 13 tribos, na verdade, mas elas foram extintas. Então, o rei da Síria, ele foi lá e ele pegou essas 10 tribos e ele fez elas sumirem. E misturou, Mashiach chegar, elas vão voltar. Então, voltando agora para o reino de Yehudá, que é da descendência do rei David, a maioria, ou muitos dos reis de Yehudá foram tzadikim. Os reis de Israel, a maioria foram rechaim. No reino de Yehudá, muitos foram, pelo menos não foram tão malvados. Se foram tzadikim, depende da época. E agora a gente vai ver um dos reis. Sempre o Yetzirará é sempre a idolatria. E agora a gente vai falar de um dos 3, e esse rei, ele não teve uma boa conduta, então ele sai um pouco da regra, da curva dos reis de Yehudá. Então quem era esse rei? Então tem muitos nomes que apareceram ao longo dos tempos, e agora esses nomes vão até confundir. Porque da mesma maneira que você tem, sem querer comparar, mas só para dar um exemplo, Paró, que é um nome genérico, igual falar rei, não necessariamente é o nome pessoal dele. Então, você tem um nome que ele se repete aqui, que não é um nome genérico, é um nome pessoal, mas ele é um nome de rei de Yehudá e é o nome de rei de Israel. Então, se você lembra algum dos nomes, agora você vai confundir mesmo. Eu não sou o que melhor lembro, mas aqui acompanhando do livro fica um pouco mais fácil. O nome do rei que a gente vai falar agora é Yehoram. E ele era filho de Yehoshafat. Anota aí que vai cair na prova. Tinha um outro Yehoram, só para confundir, que era filho de Ahav, que ele governou no outro reinado. Estamos falando aqui de um outro Yehoram. Esse Yehoram, começamos por aqui, ele já reinou em vida do pai durante 2 anos. Não sei exatamente porquê, talvez o pai já estava velho, já passou para ele. 2 anos durante a vida do pai ele já reinou, e mais 6 anos depois da morte do pai dele, Yoshafat. Yoshafat a gente estudou, etc., das guerras, etc., o que ele fez. Yoshafat, ele era, relativamente falando, ele era um tzadik. Mas ele fez com que o filho dele casasse com alguém do outro reino, e não Stam alguém, mas era da família de Ahav, aquele rei malvado, casado com a Izével, que eles tinham, inclusive, ele tinha, conforme o Midrash, ele tinha 140 descendentes. O Passuca ele fala 70, mas o Midrash fala que eram 70 da Izével e 70 e 70 de outros, etc. Ele tinha 70 em Shomron e 70 em Israel. Então ele falou, bom, eu sou de um reinado. Os reinados, nesse momento, não estavam em guerra. Então ele falou, eu quero que meu filho se case com alguém do outro reinado, de uma família muito próspera, tá certo? Só que essa família já tinha uma maldição que eles iriam todos serem mortos.
porque eles faziam idolatria, Ahav, Izével, perseguiam os profetas, etc. E ele então falou, ele casou o filho dele com uma mulher chamada Ataliá. Ataliá era uma mulher perversa, certo? Não confundir com o nome que tem aí, Talia, ou Tali. Tali é de orvalho. Taliá seria orvalho no feminino. Aqui é um outro nome, Ataliá, certo? Então, esse nome, essa Ataliá, tem discussão se ela era filha da Izével ou filha de outra esposa. De qualquer jeito, estava no pacote. Estava no mesmo pacote. E ele foi considerado um malvado porque ele vai seguir essa esposa fazendo idolatria, etc. Esse foi o rei Yehoshafat. No livro que a gente está lendo, Melachim, ele não conta muitos detalhes, só fala que ele foi perverso perante Hashem. Isso, na verdade, era uma vergonha para a família de David, que todos seguiam uma linha diferente. Mas nós temos o livro chamado Divrei Hayamim, que é o livro das crônicas. O livro Divrei Hayamim, crônica, significa ele volta desde Bereshit e ele começa a falar pai, filho, neto, e nas entrelinhas ele faz alguns comentários que eles complementam várias histórias que a gente tem no Tanakh que a gente não sabe, não tem tantos detalhes a respeito delas. E muitos detalhes que a gente já conhece da Torá, por exemplo, a gente só sabe graças à interpretação do Rashi que ele se baseou às vezes no Divrei Hayamim. Ah, quem é fulano que apareceu aqui de repente? Ah, não, eu vou te dizer quem é, porque lá no livro das crônicas ele fala quem é fulano que apareceu aqui. Então, a gente tem o complemento da história, muitas coisas que estão no Divrei Hayamim, nessas crônicas. Então, lá nas crônicas ele traz alguns detalhes terríveis. E ele diz que esse Yehoram, quando ele começou a reinar, a gente pode deduzir o porquê, mas ele matou todos os irmãos dele. Os 70? Não, os 70 eram irmãos da esposa. A esposa dele, que tinha tantos irmãos. Mas ele matou todos os irmãos mais novos que ele tinha, talvez pensando, né, com esse complexo que muitos tiranos têm, achando que alguém vai querer tirar o reinado dele. Então ele matou eles. Talvez também porque eles eventualmente protestaram a idolatria que ele fazia. Então, isso não encontramos nenhum outro rei de Yehudá que teve esse tipo de atitude. A gente já teve na história no Tanar coisas parecidas, trágicas, mas no rei de Yehudá a gente não tem alguém que matou seus próprios irmãos desse jeito. A gente falou que Ahav, Eliyahu Navi já tinha dito que Ahav, a família de Ahav, que era o rei perverso, casado com Izével, lá do reinado de Israel, eles seriam mortos. Depois foi poupado por um tempo o filho dele, se ele fizesse chuvá e etc. E aqui acontece uma coisa muito fora do comum, que o rei, esse rei malvado, ele recebe uma carta milagrosa, chamada Mirtav Melial. Mirtav Melial hoje é chamado Carta do Elial. Existe um livro chamado Mirtav Melial, que não tem nada a ver com essa carta, possivelmente o nome foi inspirado nele, do Abelial Dressler, mas esse é um livro de Mussar e etc. Mas Mirtav Melial, a carta de Elial Hanavi. Então, em vez de Elial Hanavi aparecer para ele e advertir, Elial já tinha falecido, ele mandou uma carta. Agora, se você recebe uma carta assinada por Elial Hanavi, você vai levar a sério? Depende. Se for cobrança... Depende de quem entrega. Então ele recebe uma carta, ou seja, né, um papel escrito, e dizendo assim disse Hashem, o rei, o Deus de David. Eu vou ler rapidamente, que ele fala o seguinte: você teve antepassados justos, Yoshafat, Asa, de quem você poderia ter tomado como exemplo, mas você escolheu não seguir os seus caminhos. Você apresentou seus súditos à adoração de ídolos. Você também pecou gravemente ao assassinar seus irmãos. Hashem não atrasará a sua punição, a menos que você faça chuvá. Uma praga terrível se abaterá sobre sua família, seus membros serão destruídos junto com seus pertences. Quanto a você sofrerá uma enfermidade muito grave e depois você morrerá. Essa foi realmente uma carta... Bom, tá. Então essa é a carta assinada pelo Elial Hanavi. Só que a esposa dele, a Thalia, falou: ignora, isso aí é spam. Né? Isso aqui é spam. Fake. Quantas... Só hoje acho que me ligaram 4, 5 vezes. É do banco, é da Claro, é da TIM, você ganhou, você perdeu, é fraude.
Então, ele achou que era Datim, não sei, ele ignorou. Imagino eu que tinha, o Tanakh não dá para a gente todos os detalhes da história, mas eu acho que tinha dados claros suficientes para saber que a carta era de Eliyahu Hanavi. Caso contrário, não teria um milagre como esse. Ou seja, se a pessoa com um pouquinho só de querendo enxergar a verdade, ele poderia realmente ter seguido essa carta. Mas a gente viu situações onde a pessoa viu um milagre na frente dele e foi capaz de ignorar. Então, ele decidiu ignorar. Então, aquilo que estava escrito na carta não despertou ele a fazer chuva e foi o que aconteceu. Então, o que estava escrito na carta foi o que foi acontecendo. Então, eles estavam, na verdade, num momento bom, entre aspas, o povo de Israel, tanto de um lado quanto do outro. Não tinha ameaças dos inimigos. E agora, um começou a atacar após o outro. Vinha do Irã, vinha do Iêmen, vinha parecido. Então, quem eram os... Só muda os nomes. Quem eram os nomes? Então, a primeira coisa é os Edomitas. Edomitas são descendentes de Esav. Esses Edomitas, já há muitos anos, eles estavam sob o controle nosso. Eles pagavam impostos para o nosso povo. E a gente tinha os reis, eles tinham os reis deles, mas eram como se fossem fantoches. Eles estavam lá, mas sob o domínio judaico. E agora eles decidiram parar de pagar o imposto. Parar de pagar imposto é uma declaração de guerra, de se rebelar. E aí ele vai tentar, de novo, retomar o controle sobre essa revolta. Só um detalhe, eu falei que o Eliyahu Hanavi não apareceu para ele, mas ele recebeu essa carta. Tem que ser um tzadik para receber uma carta dessa de Deus, né, de Eliyahu Hanavi. Mas a verdade é que tem a primeira coisa, ele próprio não merecia ver o Eliyahu, mas em mérito dos antepassados dele, que eram tzadikim, então ele mereceu receber essa carta. Uma chance e tanto receber um aviso desse diretamente de Hashem. Podia ser um sonho, podia ser. Fora que ele, sendo rei de Israel, como a gente viu outras vezes, talvez ele não mereça, mas a posição dele vai afetar todo o povo de Israel. Então Hashem quebra um galho, quebra a regra e fala, tudo bem, eu vou avisar ele. Então, o Yoram, ele tenta conter essa rebelião, ele vai no meio da noite, lá na fronteira de Edom, e ele ataca Edom. Por que ele foi à noite? Porque ele não estava com coragem suficiente. Então ele tentou fazer, tudo bem, eu sei que muitos ataques são à noite, mas quando é uma guerra declarada, você vai lá e faz, né, eventualmente dia, se prepara, etc. Ele foi lá fazer um ataque, conseguiu derrotar aquela cidade onde ele foi, mas aqui acontece uma coisa curiosa, que os judeus entraram em pânico e eles fugiram. Estou dizendo que é curioso porque a gente viu isso acontecendo em várias outras guerras do nosso povo contra os inimigos, que os inimigos, sem mais nem menos, eles fogem, ficam com medo e a gente ganhou. Na guerra logo anterior aconteceu a mesma coisa. E agora, exatamente aconteceu a mesma coisa com quem? Conosco. Mas medo eles fugiram por medo? Calma. Não, então eles fugiram por medo. E aí, quando os edomitas veem que teve um ataque, mas depois eles estão fugindo, opa, certo? Então entenderam que eles não estavam, não iam conseguir vencer eles. Então eles não conseguiram reconquistar Edom. Então Edom continuou se rebelando. Em seguida, mais uma outra rebelião, agora de uma cidade judaica. A gente sofre, às vezes, pressão externa e pressão interna. E a cidade se chamava Livna. Não está muito claro qual foi o motivo e etc., mas a gente sabe do motivo espiritual, que ele já não estava mais merecendo reinar e dominar. Agora, mais um ataque que surgiu foi dos Plishtim. Eles ocupavam o lugar chamado Gaza, na época. E eles atacaram o reino de Judá e fizeram muitos prisioneiros. História, né? A família real foi capturada
Muitos deles foram assassinados, menos o próprio rei e o filho mais novo dele. Vamos ver depois o que vai acontecer com eles. O rei, ele teve uma saída. Lembra que ele falou que ele ia pegar uma enfermidade? Então, ele pegou uma dor de estômago, uma doença de estômago, Deus nos livre, muito forte, e ele acabou morrendo assim. Não assassinado, ele acabou morrendo com essa dor de estômago. E ele foi enterrado não no cemitério real. Você lembra da outra história, que o outro que veio lá e cavou no cemitério, que já achava que ele ia conseguir ganhar, e etc. Ser enterrado no cemitério real, Otávio, era algo muito almejado. O cara que fica sonhando a vida inteira, o que vão falar quando eu morrer? Ele já escreve lá o discurso. Então, ele não mereceu, porque realmente ele foi uma vergonha para a família de Davi. Teoricamente, Hashem poderia ter feito com que toda essa família fosse destruída, mas Hashem já tinha dito, e aqui a gente se conhece, falamos David, Melech Israel, Tabe Kayam, etc., que Deus já tinha feito uma promessa que a descendência de Davi nunca ia terminar. Temos até os dias de hoje. Então, Hashem não exterminou com a família, senão não ia ter nenhum descendente. Então, Hashem ele manteve a promessa que ele teve com Davi, que a descendência dele iria sempre continuar. O que a gente pode tirar de tudo isso? Historinha trágica. Não, o aviso que a Hashem deu e ao mesmo tempo desprezar, quer dizer, quantas vezes a gente tem uma, como é que fala, tem um aviso que a Hashem dá, uma coisa, Sim. a gente, não é comigo, não é para mim, não sei. É a primeira vez que eu vejo, que eu me lembre pelo menos, alguém pode me corrigir, da maneira da gente ser derrotado por medo. Muitas vezes o povo de Israel tentou, perdeu aqui. Aqui simplesmente aconteceu o que acontecia normalmente com vários nossos amigos, que eles ficavam com medo e eles saíam correndo. Um pânico que entrava. E aqui o povo judeu entrou em pânico. Então, estava escutando esses dias, justo ontem à noite, voltando para cá, um shiur, mas falando sobre a situação atual de Israel, etc., do exército. Mas o rabino falou uma frase muito importante da gente lembrar, de que não é falta de contingente, falta de soldado, é falta de coragem. Falta de coragem de Israel de fazer uma guerra que tem que ir até o final. Então, a gente vive no mundo ocidental, onde a gente pensa que a gente pode falar de duas partes, dois lados iguais, onde você tem que conversar, onde você tem que ceder, onde você tem que lembrar aquilo que os grandes líderes falaram, de que, estou falando mesmo líderes seculares, que quando teu inimigo fala que ele quer te matar, acredita nele. Pode acreditar. Então, não precisa tentar se enganar. Então, o que falta, na verdade, é espírito e coragem. Então, é isso que... Mas é que você tem um mundo hoje. Você tem o mundo, sempre teve. Israel nunca dependeu da opinião do mundo. A gente... Sim, sim. Mas a gente nunca dependeu de ninguém, a não ser de Hashem. E nunca a gente conseguiu agradar ninguém. Você pode fazer o que você quiser, você vai continuar sendo criticado. Então, o que a gente tem que fazer é fazer como se faz numa guerra. Você vai na guerra, você vai até o final, você acaba com o teu inimigo. Você acaba, significa, você faz o suficiente para ele abaixar a cabeça, ficar com medo de você, que é isso que você precisa. Agora, você fica negociando, você fica lá, parará. Até hoje é muito criticado, muita pressão. Sim. Então, a gente precisa saber... Sabe que Estados Unidos que financia Israel. A gente sabe, mas a gente sabe que se parar de financiar, ninguém ajudou a formar o Estado de Israel, se não fosse a coragem dos nossos soldados, Halusim, etc. Ninguém ajudou a gente quando estava no Holocausto, ninguém ajudou nas guerras de Israel, ninguém, até hoje. Os Estados Unidos entrou pela primeira vez, que entrou nessa guerra, etc. Então, a Hashem, ele ajuda a gente. Não queria eu estar no lugar do primeiro-ministro de Israel, de jeito nenhum. É um lugar muito difícil, mas a gente precisa saber e ter a coragem de saber realmente qual que é, o que significa vencer uma guerra. É uma explicação muito simples, muito fácil de se entender. Só que a gente se deixa levar por essa época que a gente vive, onde tudo pode, tudo é aceito, menos o povo judeu. Então, é importante a gente saber que o que falta é coragem. E o povo judeu, quando a gente está com medo, os outros povos percebem. O inimigo percebe. A gente não pode ter medo. Bom, agora a gente vai passar para o reinado
do próximo rei do Yehudá. Então, esse Yehoram morreu com essa dor de estômago, do aleno, e agora o filho dele, chamado Ahaziah, ele vai assumir. E só para confundir mais a cabeça, eu vi que você estava escutando também, não sei se você lembra, tinha um outro Ahaziah que era filho de Ahav. Então, eles eram, como eram parentes, então você tem muitos parentes primos com os mesmos nomes, com o pai o mesmo nome, você precisa falar o sobrenome, que estava falando que um cara estava falando, não sei se foi um rabino que ele falou que na classe dele, ele nasceu no ano de 94, foi o ano que o Rebbe faleceu. E aí na classe dele eram 23 alunos, 17 eram Menachem Mendel. Aí falou, como se chamava? É tudo pelo sobrenome. Então, Dependendo também, não é? quantas variações do nome você consegue, né? Primeiro nome, segundo nome, apelido do primeiro, não. Então, 17, ele falou 17 era com o mesmo nome. Então, você tem uma confusão, não, você tem os nomes de um lado do reinado, do outro lado do reinado, que confunde um pouco. Eu não sei se eu passaria na prova, mas, de qualquer jeito, então você surge agora, um ano depois que o Yehoram, ele faleceu, assume então o filho dele, chamado Ahaziah. Lembrando, era dos poucos descendentes que sobraram da dinastia de David, porque Hashem tinha prometido que iriam sobrar. Por um lado, Hashem tinha falado que a família de Ahav iria ser destruída por completo. Ele que agora se meteu com a família de Ahav, essa atalhara da família dele, então ele acabou recebendo junto essa seguinte... Ele era parente? Ele era filho de Ataliá, dessa mulher que era da família lá do outro reinado. Então, teoricamente, a maldição do outro acabou caindo sobre eles, mas não totalmente, porque Hashem tinha prometido que a descendência do rei Davi iria continuar para sempre, então Hashem sempre garantiu que sobrasse pelo menos algum descendente para dar continuidade. Então, um ano depois, ele assume então o poder e ele agora é o rei do Malchei Yehudá. Estamos falando aqui do reinado de Yehudá, de novo. Esse Ahaziah, o Passuca, ele resume que ele fez o mal aos olhos de Hashem. Esse é o resumo. E o Midrash ele diz que toda vez que está escrito com essa frase, isso significa que a pessoa não tem Olam Haba, não merece o mundo vindouro. Bom, ele era filho dessa Ataliá, que é a mulher que tinha convencido o marido a fazer Avodah Zará, era da família de Ahav, provavelmente de Zebel também, então não deu outra. Os conselheiros deles também eram amigos, pessoal, da família de Ahav, então ele estava rodeado de todos os lados de pessoas que eram idólatras e incentivavam a idolatria. E os dois reinos, eles viviam em paz, eu falei que era um momento razoavelmente bom entre os dois reis, e eles, cada um ficava na sua. A gente contou anteriormente que teve uma guerra que eles dois se juntaram, e aquele Yoshafat, ele tinha sido julgado, criticado por Hashem, por ele ter ido ajudado o Ahav, que era perverso. Então, desde então, cada um estava vivendo a sua. Agora, os dois vão se juntar, também, um erro novamente, apesar que os judeus se juntando seria digno, mas aqui os interesses não eram interesse de proteção nacional ou de engrandecer o nome de Hashem. O interesse era ter favor um aos olhos dos outros e achando que assim eu vou conseguir segurança, etc. Então, os dois agora eles vão começar uma guerra contra os aramim, os arameus da Messa, que a gente falou, que fica lá na Síria, tá certo? Então, agora essas fronteiras, certo? Continua, a gente falou com os Plishtim lá de baixo, agora da Messa lá de cima, a história, infelizmente, se repete. E agora, Aram tinha um novo rei, o nome dele era Hazael, a gente já comentou dele anteriormente, e ele agora, ele vai lá e ele invade o reinado onde ficava Menashe, que era uma das 10 tribos. E agora o rei de Israel, ele fica preocupado, então ele manda uma mensagem para o rei de Yehudá, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos tentar se unir. E ele aceita o convite, só que a junção desses dois só foi negativa. E aquilo que, como a gente falou, a maldição que caiu sobre um, isso caiu sobre o outro também, e Hashem juntou os dois, que os dois
ambos fossem punidos. Resumo da ópera, a gente continua na próxima, se Deus quiser, mas como é difícil o nosso povo se manter com fé em Hashem, como é difícil, na época era Avodah Zará, hoje tem outras idolatrias, outras distrações, mas o que a gente vê se repetindo infinitamente na história do Tanakh, que a gente já tem que estar perto o suficiente para saber que a história se repete, é de que se a gente se aferra, se a gente se compromete mais com a Kadosh Baruch Hu, todos os nossos inimigos ficam com medo. Se a gente fica com medo, se a gente fica procurando outros meios, então o resultado não é positivo.